Oi pessoal, tudo bom? Que saudade que eu tava de vir aqui gravar pra vocês, mas aconteceu tanta coisa nesse tempo e eu vou contar tudo pra vocês. E hoje o vídeo é pra contar como eu descobri que tava grávida e também responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no vídeo que eu contei que tava grávida. Eu sei que eu tô devendo o diário de gravidez e eu quero fazer. Eu anotei tudo o que aconteceu durante as semanas, assim, de coisas mais relevantes, é claro. E eu separei semana a semana e eu vou fazer, acho que de 2 em 2 semanas, e vou gravar os vídeos em sequência pra vocês, tá certo? Eu quero ver se eu consigo liberar um por dia, pelo menos, pra ficar em dia com vocês, porque agora eu já estou com 16 semanas. Passou muito rápido, gente. Aconteceu tanta coisa que eu praticamente nem vi esse tempo todo passar. Como não deu pra vir antes aqui gravar pra vocês, eu venho agora. Vou fazer o que tá atrasado das semanas que já passou. E a partir dessa semana 16 eu faço semana a semana, tá bom? Agora eu já estou em outra casa. Uma das coisas que aconteceu foi isso. Eu me mudei e foi rápido. Foi uma coisa que a gente... claro que a gente tava esperando, planejando e tudo. Mas foi rápido, assim. Eu tive que parar tudo, empacotar tudo pra gente vir pra cá, então foi assim, deu muito trabalho, eu sozinha, minha mãe ficou doente, enfim, foi muita coisa. Eu também viajei pro interior e lá não tem internet, lá eu não tinha como postar nada, não fiquei off das redes sociais, então agora eu estou voltando. Aqui também, quando a gente veio pra cá, fez uma semana que a gente tá aqui, e aqui também não tinha internet, não tinha nada. Foi assim, foi uma loucura. Eu viajei pro interior, eu vou contar pra vocês lá, como foi lá no diário de gravidez. E quando eu cheguei, a gente já ia se mudar, então eu tive que arrumar tudo. Foi uma correria louca, por isso que eu não consegui gravar até hoje. Bom, então, 3 pessoas me deixaram perguntas. A Poliana Correia perguntou: você sentiu enjoo de Gustavo? Se não, aposto que vai ser menina. KKKKK. Parabéns, linda. Muitas felicidades para toda a família. Obrigada, Poliana. Então, de Gustavo eu não senti nada de enjoo. Nada. Inclusive, a cada diário eu vou contando como é que tá sendo agora e como foi de Gustavo, porque é impossível eu não comparar uma com a outra, né? Apesar de fazer já 10 anos. O Gustavo fez 10 anos agora em dezembro. Mas não tem como eu não me pegar pensando, nossa, isso assim tá diferente de tal coisa. Com o Gustavo foi assim e agora tá sendo de outra forma, entendeu? Mas então, de Gustavo eu não senti enjoo e dessa vez eu senti, nossa, foi... eu não chegava a vomitar, mas era aquela náusea o tempo inteiro era muito ruim. E agora já passou, mas isso aí eu vou contar nos diários. Quem deixou outra pergunta foi a Catrine Pinto. Queremos saber de tudo. Já tenho as perguntas. Por favor, responda. Tô respondendo. Já vinha tentando? Fez tratamento? E quanto à síndrome do pânico? Você toma alguma medicação? Beijo e fica com Deus. Fica com Deus você também, minha linda. Um beijo. Eu já vinha tentando, sim. Eu já vinha tentando durante o ano inteiro. Eu parei de tomar anticoncepcional em janeiro de 2015. E eu passei o ano inteiro, né, tentando. A minha última menstruação foi em outubro. Então, passei esse tempo inteiro, né? E pelas minhas contas e pelas outras, pelas coisas, eu fiquei grávida em novembro. Se eu fiz tratamento, não, eu não fiz nada de tratamento. E quanto à síndrome do pânico, eu, quando foi no início do ano passado que eu resolvi, eu conversei com minha esposa e a gente resolveu que ia tentar ter outro filho. Eu fui no psiquiatra, que eu faço tratamento, e aí eu conversei com ele e ele passou outro tipo de medicamento. A gente já vinha fazendo o desmame da medicação que eu tomava e eu já tava bem, né, então tava tudo ok. E ele mudou a medicação e falou que essa medicação eu poderia tomar sem problemas durante a gestação. Só que eu preferi não tomar. Eu troquei, né, fiz o desmame, troquei pra essa, porque a gente também, quem faz tratamento, não pode simplesmente parar de vez, assim, dizer, não vou tomar mais e parar. Não dá pra ser assim, você tem que ir fazendo aos poucos.
E é bem, assim, pra mim eu acho que como eu já tava bem melhor, não foi tão difícil, gente, eu tô morrendo de calor. Mas pode ser bem complicada essa fase de desmame. Então eu fui fazendo o desmame da outra medicação, depois ele substituiu por essa outra. E aí eu vim tomando ela e depois eu deixei um dia de tomar e tomava no outro, tomava 2 dias, aí deixava um de tomar e assim eu fiz até que eu parei. Eu parei por conta própria. E é uma coisa que eu não incentivo vocês a fazerem, eu não recomendo. É melhor vocês conversarem com seus médicos, que não tem erro. Eu tenho síndrome do pânico desde quando eu estava grávida de Gustavo. Então, eu já, nesses 10 anos, nesse tempo todo, eu já sei como o meu corpo se comporta. Então, é por isso que eu fiz assim, tá? Mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, tá bom? Não tô falando pra você fazer assim. Converse com seu médico, fale pra ele a sua vontade e que ele vai passar um medicamento que você possa tomar durante a gestação, tá bom? E a Cristiane Soares falou: parabéns, Magna. Você fez algum tratamento ou algo diferente pra conseguir? Beijo, adoro seus vídeos. Obrigada, minha linda. Um beijão pra você. Como eu falei antes, eu não fiz nenhum tipo de tratamento, mas como eu tinha o útero retrovertido, que é o útero virado para trás, a médica falou que eu poderia ter um pouco mais de dificuldade para engravidar. Então, o que ela me recomendou fazer, porque assim, quando eu decidi engravidar, eu fui na médica, né, a gente faz exames e tudo, e a médica falou que eu, após namorar, ficasse deitada por pelo menos uns 10 minutos e depois normal, mas ficasse deitada sempre quando terminasse pra ver se acontecia mais rápido, né? Porque realmente ela falou que quem tem útero retrovertido tem um pouco mais de dificuldade, mas não é uma coisa impossível. Tanto que tá aí eu, depois de um tempo, Deus mandou, tô aqui, grávida. Então, como eu descobri? Como eu já falei, eu já vinha tentando há um bom tempo, né? E todo mês a gente fica naquela expectativa. Será que dessa vez deu certo, né? Será que tem um neném aqui? E passei o ano inteiro nessa expectativa. E aí, quando foi em dezembro, no início de dezembro, minha menstruação estava atrasada por 5 dias e eu tava me sentindo um pouco esquisita, assim. Eu já tava meio enjoada, assim, eu tinha fome, aí eu sentava pra comer, a fome passava, assim, eu não conseguia comer, entendeu? E era assim não sei explicar, assim, não é enjoada como eu fiquei depois, mas era assim, aquela náuseazinha o tempo todo, sabe? E o bico do meu peito ficou super sensível, dolorido demais, então eu achei que tinha uma coisa esquisita, né? Eu falei, eu acho que dessa vez pode ser. Mas até então eu não tinha criado aquela expectativa, devido aos outros meses que eu já vinha, né, todo mês se esperava e nada. Aí então, em novembro, minha menstruação era pra vir no final de novembro e não veio. Então, quando foi no início de dezembro, com 5 dias de atraso, eu fiz o teste de farmácia. E foi bem engraçada a história, porque a gente foi no Carrefour, e no Carrefour tem a farmácia do próprio Carrefour. E eu entrei pra comprar o Puran, que eu tomo da tireoide, e aí eu pedi o teste. E os meninos ficaram lá fora, na porta da farmácia, com as compras que a gente já tinha feito no Carrefour. E eu saí de lá com o teste, o Puran na mão, e coloquei na bolsa, dentro da minha bolsa. Mas eu senti assim que tava escrito na minha testa aqui. Comprei um teste de gravidez, sabe? Uma coisa assim bem esquisita, que parecia assim que todo mundo sabia que eu tinha, sabe? Assim, aquela sensação. Mas aí o que que eu fiz? Eu guardei, né? E fiquei naquela. Será que eu faço hoje? Não, não vou fazer hoje. Vou deixar pra fazer quando for com a primeira urina. Porque de Gustavo, eu fiz um teste de farmácia que não foi com a primeira urina e deu negativo. E depois eu tava grávida, mas aí eu achei que eu não tava, né? Porque o teste tinha dado negativo. Daí um dia de manhã
Eu acordei e Gustavo não estava em casa, porque meu esposo acorda junto com ele, aí eles tomam um café e eu sempre fico dormindo ainda, né? Aí, nesse dia, ele quis ir para casa da avó de manhã. Então, meu esposo foi trabalhar, levou ele para casa da avó e eu fiquei dormindo. Quando eu levantei, que eu vi que não tinha ninguém em casa, eu disse, é hoje. Vou fazer esse teste logo para tirar isso da minha cabeça, porque eu ficava, não, e se eu fizer e tiver com pouco tempo e der negativo, mas eu tiver? Ou então eu ficava, sabe, assim, a gente fica pensando mil e uma coisas. Mas aí, nesse dia eu resolvi fazer. Foi numa quinta-feira, no dia 3 de dezembro. Aí eu fui no banheiro, né? Fiz o xixi no potinho, fiz o teste. E como o meu outro teste que eu fiz de Gustavo tinha dado negativo, durante esse tempo que eu tentei, eu não comprei nenhum teste, eu não fiz nenhum teste, eu esperava minha menstruação vir e vinha toda a vida, enfim. Eu não tinha feito nenhum teste. Só comprei realmente esse mês, né? Dessa vez que eu tava com aquela pulguinha atrás da orelha, me sentindo meio esquisita. Eu tava também, outra coisa que eu tava sentindo era muita cólica. Então, e mais de Gustavo, eu também sentia muita cólica. Eu não acreditava que eu tava grávida, porque eu sentia muita cólica. Eu dizia, não, gente, vai vir, daqui a pouco vem. Porque eu tava com cólica, sentindo cólica como que fosse menstruar. Mas aí, fiz o teste, coloquei a fitinha lá. E aí, de repente, assim, foi rápido. Subiu a primeira listinha, assim, vermelha, e aí a outra. Aí eu fiquei no banheiro, assim, parada, sem acreditar. Nunca tinha dado um teste positivo meu, né? Então eu fiquei assim, eu digo, meu Deus do céu, será que isso tá certo? E aí no dia 10 de dezembro, com uma semana depois, era aniversário do meu esposo. E eu fiquei naquela, meu Deus, e agora eu conto pra ele ou não? Porque eu quero fazer o teste de sangue agora. Preciso fazer o teste de sangue pra me confirmar. E fiquei naquela, se eu contava ou não, contava ou não. Aí passou, eu fui, né, fiquei 2 horas olhando para aquela, para aquela fitinha com duas listrinhas ali e fiquei pensando até que eu resolvi contar. Eu falei, a gente no WhatsApp, né, depois que eu tomei café, aí eu falei assim, tá sentado? Aí ele, o que foi? Aí eu fui e mandei a foto do teste. Ah, tá de brincadeira comigo, né, não sei o que, não acreditou. Aí eu falei, é sério? Ele, é sério? É sério. Aí ele, não acredito, não sei o que. Eu disse, não, mas espera, que eu quero fazer um teste de sangue pra me ter certeza se é verdade, porque eu não tô acreditando. Aí tudo bem, ele chegou, a gente foi de tarde fazer o de sangue, e aí eu fiz o de sangue, saí do laboratório. Lá nesse laboratório recebe o resultado em 15 minutos, mas acho que saiu até antes. A gente vai lá, colhe o sangue, fica esperando, a moça chamou meu nome. Eu peguei o resultado e saí pro estacionamento. Quando a gente foi subir na moto, aí ele vai abrir aqui ou em casa? Aí eu acho que eu vou logo olhar. Peguei o teste pra abrir. Quando eu vi aquele positivo, gente, eu não acreditei. Não acreditei, eu comecei a chorar. No estacionamento do laboratório, foi muito engraçado. Aí pronto, aí eu digo, tá, aí eu acho que é isso mesmo, né? Acho que agora Deus mandou meu presente. E aí foi assim que eu descobri. Fui pra casa depois e Gustavo, quando chegou da escola, aí eu fui contar pra ele, meu esposo contou pra mãe dele, e eu fiquei naquela dúvida se eu contava ou não pra minha mãe, porque eu não queria já falar pra todo mundo, sabe? E minha mãe não consegue guardar segredo pra ninguém, ela é daquelas que quando tem uma notícia ela sai contando pra família inteira, pra todo mundo, pros amigos, pros vizinhos, desse jeito. Mas aí depois eu resolvi contar. Eu falei pra ela, mãe, não fala pra todo mundo, porque eu quero ir no médico, quero ver se tá tudo bem e tudo, pra poder a gente contar. Não, tá certo, tudo bem. E até que ela segurou, viu? Fiquei surpresa. E aí depois eu fui procurar o médico e as outras coisas eu vou contar nos diários de gravidez, tá bom? Então foi isso, foi assim que eu descobri que estava grávida, depois de quase um ano tentando. E Deus mandou. E se você também tá tentando, saiba que eu sei que é
uma coisa que a gente fica meio assim, porque quando a gente tá passando é que a gente sabe. Mas realmente tudo tem o seu tempo. Tudo nessa vida. Então não se preocupe que sua hora vai chegar. Se tiver de ser, vai ser. Não se preocupe que Deus não falha. Deus sabe tudo que Ele faz. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo bem grande. Eu tava morrendo de saudade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.